Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Maciel Farias. É um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e hoje estudando sobre Babilônia, o centro da adoração ao Sol. O quão importante é entender por que Babilônia é este centro e por que ela tem essa íntima relação com a adoração ao Sol. É isso que vamos estudar hoje. Mas antes eu preciso aqui agradecer a você o seu curtir, o seu inscrever, o seu comentar, o seu compartilhar e, acima de tudo, a sua oração em nosso favor, em favor da minha família, da minha esposa, do meu filho, também aqui em favor do canal. Muito obrigado. Deus dê em dobro o que você deseja a mim e a minha família em suas orações. E por falar em oração, eu quero hoje citar um pedido muito especial que chegou pelo WhatsApp e veio da Joyce Silva. E olha o que ela fala. Bom dia, irmão, ore por mim. Desde ontem, ela fala, eu estou com problemas digestivos e com uma inflamação na gengiva. Peço também pelo meu esposo, o Felipe, que está com alergia. Somos missionários, ela fala. E eu sei que o inimigo está furioso porque pregamos a palavra de Deus. Mas o nosso Deus é bem maior do que ele e nada que o inimigo faça pode nos afligir. Eu tenho imunidade baixa e eu moro no Paraná, na cidade de Cascavel. E sei que vamos vencer tudo em nome de Jesus. Por isso, vamos continuar pregando. Aqui está muito frio e eu estou me adaptando ao clima. Eu sou de Piauí, da cidade de Parnaíba. Casei e hoje moro aqui no Paraná. Oro por você todos os dias e por todos do canal. Muito obrigado, Joyce Silva. Deus abençoe você, o seu esposo Felipe, que a saúde seja logo restabelecida e que vocês continuem pregando a palavra de Deus 100% restabelecidos. Vamos orar pela Joyce, vamos orar também por você. Eu sei que há muitos pedidos, eu tenho lido todos os pedidos que estão aqui no canal, então por isso, ore uns pelos outros. Se você quer orar por mais pessoas, veja na descrição do vídeo, sempre há um pedido de oração, todos os dias. E se você quer deixar o seu pedido de oração, aproveite os comentários do vídeo para fazê-lo. Ou, se preferir, nos envie um WhatsApp, o número vai aparecer em algum momento aqui no vídeo. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Em seguida, levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. E na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor, e estavam voltados para o leste, prostrados no chão, e adoravam o sol. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. O livro do profeta Ezequiel, especialmente o capítulo 8, se propõe a trazer luz sobre a idolatria e as práticas religiosas pagãs que ocorriam no Templo de Jerusalém durante o tempo do seu ministério profético. No versículo que abriu o estudo de hoje, descreve ali a visão que revela as abominações cometidas pelos líderes religiosos da época. Seria algo como se o pastor local da sua igreja, depois do culto, convidasse os anciãos e os diáconos para, longe do restante do corpo de Cristo, adorar e prestar culto a falsos deuses dentro da igreja. No contexto do capítulo 8, o profeta é levado em espírito a Jerusalém e recebe uma visão das práticas idólatras que estavam ocorrendo secretamente no templo. Ele testemunhou várias formas de paganismo, inclusive o culto a imagens e totens das divindades estrangeiras, o que para Deus são pecados detestáveis. O pecado era tão estarrecedor que eles desenhavam imagens de falsos deuses na parede do templo. Ezequiel capítulo 8, versículos 6 e 10. No versículo de hoje, o profeta Ezequiel descreve ter visto 25 homens de costas para o templo adorando o sol. Só que o problema era muito maior. No versículo 11, ele afirma que 70 homens, líderes de Israel, estavam queimando incensos em adoração aos falsos deuses, zombando de Deus e provocando a sua ira. Ezequiel 8, versículo 17. Neste episódio é possível identificar que, quando o homem escolhe andar longe de Deus, ele se torna um insensato e cego pelo pecado.
só assim para tentar entender o porquê de se arriscar a despertar a ira de Deus. Essa visão é uma representação vívida e deprimente causada pela infidelidade e desobediência do povo de Israel em relação a Deus. Ezequiel foi chamado a denunciar estas práticas abomináveis e transmitir a mensagem de Deus ao povo, alertando sobre as consequências do seu pecado. Mas este alerta é também para os nossos dias. O relato bíblico de Ezequiel 8,16 nos ensina lições essenciais para que o crente possa passar de longe da falsa adoração a Deus. E para isso, é preciso ficar alerta à gravidade da idolatria. A visão retrata claramente a seriedade da idolatria aos olhos de Deus. Quando consideramos as práticas dos rituais pagãos como abominações perante o Senhor, isso nos lembra da importância de manter nossa atenção voltada exclusivamente a Deus e evitar, assim, qualquer forma de idolatria em nossas vidas. Neste momento do processo, somos levados a observar a vigilância espiritual como o primeiro passo importante para seguirmos confiantes de que chegaremos ao final da nossa carreira cristã, aprovados por Deus. Olha que loucura estava acontecendo em Jerusalém. A idolatria acontecia no templo, em segredo. Que coisa mais impensada para um povo que foi escolhido por Deus e que havia presenciado a sua proteção e o seu cuidado por diversas vezes. Essa incoerência do povo de Israel nos revela a necessidade de estarmos atentos e vigilantes em relação à pureza da proteção e da fidelidade de Deus. E somos desafiados a examinar constantemente o nosso coração, as práticas religiosas e as crenças em que cremos para garantir que estamos cumprindo assim a vontade de Deus e evitando qualquer desvios ou influências idólatras. Ezequiel foi escolhido por Deus como o profeta que foi confrontar o povo de Israel sobre suas práticas abomináveis. E da mesma forma, eu e você somos chamados a denunciar o pecado em todas as suas formas, tanto em nossas próprias vidas quanto na sociedade. Devemos ter a coragem de falar a verdade e chamar as pessoas ao arrependimento, assim como Ezequiel fez em relação às abominações cometidas no templo em Jerusalém. O pecado de ontem ainda é o pecado de hoje. E o alerta contra a adoração ao sol em Israel e em Judá, conforme descrito pelos profetas, é uma questão sincera que deve exigir de nós a nossa atenção. E ao analisarmos as passagens bíblicas de Ezequiel 8,16, 2 Reis, capítulo 23, versículos 5 e 11, e Romanos, capítulo 1, 25, podemos compreender a importância de rejeitar esta prática idólatra e assim nos voltarmos para a adoração exclusiva a Deus. Se o relato do profeta Ezequiel, capítulo 8, 16, revela uma visão assombrosa na qual os líderes do povo de Israel estavam adorando o sol no templo de Jerusalém, a referência de 2 Reis, capítulo 23, versículos 5 e 11, nos apresenta o rei Josias, o líder de Judá, um líder piedoso que realizou uma reforma religiosa em Israel muito significativa. Ele destruiu os altares de ídolos dedicados à adoração ao sol, que haviam sido levados ao templo e em seus arredores. Essa atitude de Josias deve nos inspirar a sermos radicais em nossa busca por uma atitude pura e verdadeira na adoração. Como crentes, eu e você devemos estar dispostos a eliminar qualquer influência de inclinação à adoração ao sol ou qualquer outra forma de idolatria que possa estar presente em nossa vida. Esse alerta também se repete no Novo Testamento. Em Romanos, capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo nos alerta para a tendência humana de trocar a verdade de Deus por mentiras e adorar a criatura em vez do Criador. E isso inclui a consideração de adorar ao sol e outras formas de idolatria presentes na sociedade. É preciso resistir a esta influência e permanecer firme em nossa fé, reconhecendo somente a Deus como objeto da nossa adoração e da nossa devoção. Mas a mensagem que mais deve ligar em nós o sinal de alerta é o que encontramos no livro do Apocalipse, especialmente no capítulo 17, onde ali é apresentada uma visão profética descrevendo um período em que os princípios da antiga Babilônia seriam uma vez mais reintroduzidos na igreja durante uma era de concessões.
A profecia do Apocalipse, capítulo 17, faz referência a um período de tempo que se estende e se estendeu ao longo da história da igreja cristã. Nela, Babilônia simboliza um sistema religioso apóstata que surge após a era apostólica, marcado por uma mistura de ensinamentos bíblicos e práticas pagãs. Essa Babilônia representa uma igreja que se afastou da verdade bíblica original. E uma das características centrais desta Babilônia é a acolhida do sol como um deus, fazendo dele a sua adoração e prestando culto no domingo. Em um claro desvio da observância do sábado, o sétimo dia da semana estabelecido por Deus como um dia sagrado de descanso no Decálogo. A introdução do culto ao domingo na igreja cristã ocorreu gradualmente ao longo da história. E foi durante o período pós-apostólico que houve concessões e influências ao paganismo que levaram a igreja pós-apocalíptica à adoção de práticas e rituais não bíblicos. O culto ao sol, por exemplo, simbolizado pela adoração dominical, foi uma dessas concessões. E seu início se deu com o Edito de Constantino no ano de 321 d.C., onde o imperador romano estabeleceu o domingo como um dia de descanso oficial da igreja cristã. A partir deste ponto, houve um deslocamento gradual da observância do sábado para o domingo na igreja cristã. Além do aspecto da adoração ao sol, Apocalipse capítulo 17 também menciona uma mulher sentada em uma besta escarlate, simbolizando uma igreja apóstata que se associa com os poderes políticos e busca influência e domínio sobre os governos terrestres. Essa instituição religiosa buscou e busca alianças políticas e exerce influência tanto política quanto religiosa ao longo dos séculos. Compreender esta profecia é importante porque vivemos em um tempo crucial para a história do mundo, em que a Babilônia espiritual estará presente e atuando contra os crentes mais uma vez antes da volta de Jesus. No entanto, cada indivíduo é livre para tomar as suas próprias convicções e interpretar as profecias de acordo com a sua fé e compreensão. Só que escolher viver assim é um grande perigo de morte. A nossa tarefa é proclamar a verdade do Evangelho, compartilhar a esperança encontrada em Cristo de acordo com o que é ensinado pela Bíblia e exortar aqueles que estão envolvidos na dedicação e adoração ao sol a se arrependerem e a se voltarem para o único Deus verdadeiro. Em amor e compaixão, devemos estar dispostos a ajudar a estas pessoas a encontrar a verdade e libertar-se do pecado, e assim ter a sua relação genuína com Deus restabelecida e ficarem longe de qualquer forma de idolatria. Esse é o nosso chamado e essa deve ser a motivação de nossa vida, rejeitando a adoração ao sol e todas as formas de idolatria. Devemos, portanto, permanecer firmes na fé, estudando diligentemente a palavra de Deus, orando e buscando um relacionamento íntimo com Ele através da oração e também da comunhão com outros crentes, para assim sermos os agentes de mudança desta sociedade. É por este motivo que devemos compartilhar o amor e a verdade de Cristo com aqueles que estão presos na adoração ao sol e qualquer outra prática de idolatria, apresentando a eles o Evangelho da salvação de forma amorosa e compassiva, guiando-os ao arrependimento e levando os seus pés a trilharem os caminhos que os levam de volta a Deus. Pense nisso, leia sua Bíblia, fuja da adoração ao sol e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E oremos uns pelos outros. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã. Que Deus te abençoe e até amanhã.